A paz, Senhor, irmãos, que bom nós estarmos aqui nesta tarde. Nós estamos aqui nesse cartão postal de Castro. Nós estamos nesta semana da nossa Escola Bíblica de Crescimento. E para nós é um grande prazer estar conosco o pastor Oséias Lopes, um dos nossos preletores. E nós estamos aqui para um bate-papo bem descontraído, para conversarmos, conhecermos um pouco mais do nosso preletor. Pastor Oséias, se apresente, por favor. A paz do Senhor, pastor Emerson, a todos os nossos irmãos conectados, minha palavra de louvor a Deus, pelo privilégio de poder estarmos aqui em Castro, no Paraná, sendo tão bem recebido pela Assembleia de Deus, palestrando neste evento, Escola de Crescimento. Minha palavra de gratidão ao pastor Edson Polini, também ao pastor Emerson. É um prazer estar com vocês. Pastor Oséias, eu quero começar quente na pergunta já. O senhor é o tipo de pessoa que começa o dia tendo que tomar café ou já começa com a pilha toda? Olha, eu começo já todo vapor, né? É lógico que o café é um bom companheiro, é uma boa companhia de todas as manhãs. Mas a minha rotina é bem acelerada. Normalmente os meus estudos eu faço na parte da manhã, então eu já inicio o dia já me apegando a livros, me apegando à leitura e fazendo os meus estudos, preparando as minhas ferramentas. Pastor Oséias, vamos começar. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós conhecemos o senhor das mídias sociais, da Academia de Pregadores, como pregador, nós conhecemos o palestrante. Agora me conte, quem é o Oséias? Não o pastor, quem é o Oséias Lopes em casa? Oséias Lopes é uma pessoa comum que passa pelas mesmas experiências do cotidiano dos nossos irmãos, cuidando das tarefas com a família. Eu gosto muito do ambiente familiar, do ambiente doméstico. Sou pai, sou esposo e gosto desse momento com a família. E o meu dia a dia é se dedicando a estas atividades também com a família. Pastor Oséias, na ideia de muitos irmãos, os pastores, pregadores, ele já nasce pronto, tá? Conte para mim, como foi a sua primeira ministração? Como foi seu chamado, sua primeira ministração? Pastor Emerson, eu iniciei o ministério no ano de 2000. E agora eu vou gerar um pouco de riso nos nossos irmãos, porque eu trabalhava numa empresa na área de segurança e eu vinha tendo sonhos e ao mesmo tempo Deus falando comigo usando palavras proféticas do meu chamado, do meu ministério. Eu me via despedindo da empresa onde estava e ao mesmo tempo o cenário no sonho era sempre uma mistura do ambiente corporativo, a empresa onde eu estava despedindo e uma igreja. Eram os sonhos que eu vinha tendo de forma muito intensa e repetitiva também. Ao mesmo tempo, Deus vinha falando comigo usando pessoas em palavra profética. Eu estava num culto numa segunda-feira com a minha esposa, era um culto doméstico, alguém que nos convidou e alguém que fazia parte do nosso círculo de amizade, e eu estava naquele culto e Deus usou o pregador. No momento da mensagem, ele interrompeu a mensagem, foi até minha esposa, começou a falar sobre a minha chamada no ministério, apontou para onde eu estava, citou a minha carteira de trabalho, e Deus, na boca daquele homem, disse assim: hoje eu estou dando baixa na sua carteira. Meu Deus. E naquele período, de fato, aconteceu o meu desligamento da empresa. E naquele desligamento da empresa, eu entendendo que Deus estava me chamando para o ministério, eu sou filho de pastor, nasci num berço evangélico e sempre cresci na igreja cantando. Na área da música, os meus irmãos eram músicos, são até hoje, mas agora pastoreiam, e na música eu sempre cantando. O que eu entendi? Essa chamada de Deus é para a área da música. Eu reuni todos os meus recursos financeiros e gravei um CD cantando.
Em 2000 eu iniciei o ministério cantando. Se eu tivesse dinheiro hoje, eu gravaria o segundo CD pedindo desculpa pelo primeiro. Mas eu iniciei o ministério cantando. Rapidamente, só para dizer como foi o Ministério da Palavra, eu atendia pequenas agendas. O início para ninguém é fácil, em todos os setores da vida tem as dificuldades. E eu atendia pequenas agendas. Numa dessas agendas, num bairro lá em Campinas, São Paulo, a cidade onde eu resido, o pregador faltou num culto à tarde. Eu já havia tido a oportunidade para cantar e de repente a dirigente do culto disse: como o pregador não veio, nós vamos ouvir o irmão Oséias dar uma palavra. Eu fui para o púlpito tremendo igual vara verde, folheando a Bíblia, tentando achar um texto, achei Nicodemos, preguei segundo o meu entendimento no texto de Nicodemos, mas saí daquele culto decidido a me dedicar à leitura da Bíblia, entendendo que caso eu fosse chamado para pregar, eu já estava preparado. E assim começou a desenrolar o meu ministério na palavra. Não me pergunte como, porque quando eu me dei por si, eu só estava pregando e não mais cantando. Foi assim. O senhor sendo professor, pastor, especialista em oratória, tá? O que o senhor falaria para um pregador iniciante, para que ele pudesse se conectar com o público, um professor, com a sala de aula? O que o senhor poderia nos ensinar? Pastor Emerson, ao longo do ministério, eu tive algumas dificuldades e também percebi a dificuldade de alguns pregadores no aspecto da comunicação. Foi então que eu resolvi estudar. A minha área de formação é na área da educação, letras e pedagogia, mas também fiz curso de comunicação e reuni todo o conhecimento na área da comunicação para fazer treinamento de pessoas. No início eu gravava vídeos caseiros, escrevia alguns conteúdos, fui aprimorando tudo isso. Foi quando a academia me encontrou e eu comecei a gravar pela Academia de Pregadores e pelo Instituto Renascer. E eu sempre digo que o pregador, o comunicador, o orador, ele precisa ter muito cuidado na maneira como ele se apresenta ao público. Eu digo que a introdução de uma mensagem é responsável por gerar interesse no público ouvinte. Existem pregadores que não se preocupam com a entonação da voz, não se preocupam com a postura corporal, não se preocupam com a introdução da sua mensagem. E todas estas ferramentas são importantes na oratória. A postura corporal, a maneira como você vai se apresentar. Não chegar diante do público de ombro caído, ou coçando partes do corpo, ou com a mão no bolso. Cuidado com gesticulações, gestos que transparecem gestos obscenos, o excesso de muita gesticulação durante a fala. É preciso ter cuidado com tudo isso e não esquecer que falar com as pessoas, olhando para elas, faz com que elas se sintam importantes e conecta o público ouvinte com o pregador. Então, fale olhando para as pessoas. Eu vejo que até cantores e pregadores querem transparecer uma certa espiritualidade ou concentração e cantam ou pregam o tempo todo de olho fechado. E isso é um erro, porque você não está se conectando com o público ouvinte e nem gerando interesse nas pessoas. Então, esta é uma dica de oratória que eu deixo para pregadores, iniciantes, para todos aqueles que querem falar em público. E nós falamos aqui de pregadores, pastores, professores. E para a pessoa comum, por mão da igreja, para quem for nos ouvir, que às vezes não está inserido nesse ambiente, qual a importância da oratória para a pessoa comum? Olha, a oratória, ela é eu diria que uma importância não só para quem fala, mas também para o interlocutor, o ouvinte. O ouvinte, ele responde ao orador
na sua maneira também de se portar, na sua maneira também de ter uma postura corporal. Eu sempre nas minhas aulas digo o seguinte, que na condição de público ouvinte ou na condição de interlocutor, enquanto você estiver falando, se eu ficar cruzando os braços, eu estou demonstrando superioridade a quem está falando. Se eu ficar de pernas cruzadas, de corpo de lado, né, sentado na ponta da cadeira ou na ponta do banco, eu estou mostrando desinteresse por aquele que está falando. Então sim, o público ouvinte, o interlocutor, as pessoas comuns que estão assentadas lá ouvindo a mensagem, elas também têm uma participação na oratória e na postura corporal principalmente. E falando desse ministério, né, nós sabemos que o senhor é palestrante, o senhor tem uma grande influência nas mídias sociais, é escritor. Quando que o senhor entendeu que o seu ministério ia além do púlpito, ia impactar a vida de outros pregadores, principalmente o trabalho que o senhor faz com oratória? Olha, eu enfrentei vários desafios do ministério, tive dificuldades na comunicação, percebo a dificuldade de muitos pregadores, principalmente iniciantes, e aí ao longo do tempo eu fui me dedicando ao estudo. A minha área de formação na educação, letras e pedagogia, mas também eu fiz curso de comunicação. E há alguns anos atrás eu utilizei e reuni todo o conhecimento na área de comunicação e comecei gravando vídeos, dando dicas de oratória. Depois escrevi sobre isso. Foi quando a academia me encontrou, porque eu fui aprimorando os vídeos, aprimorando o conhecimento e passei a gravar pela Academia de Pregadores e pelo Instituto Renascer. Mas exatamente com esse objetivo de auxiliar pessoas na área da comunicação, entendendo que muitos dos nossos pregadores têm uma certa dificuldade na comunicação, na sua postura corporal, na sua gesticulação, na entonação da voz. Algumas pessoas até quando me veem pregando, dizem que no início da minha mensagem nem parece que eu sou pentecostal, mas é porque eu inicio a mensagem entendendo que é a introdução da mensagem que vai gerar o interesse no público ouvinte. Então, nesse momento de introdução da mensagem, um pregador precisa se preocupar com o conteúdo transmitido, com a gesticulação, com a postura corporal. E foi aí que eu comecei a desenvolver a oratória. E vamos pegar esse tema que o senhor foca muito e eu vi muito nas suas redes sociais, que é a questão da oratória, tá? Como que o senhor poderia dar uma dica aos pregadores para que a mensagem deles possa atingir não só pregadores, professores, mas possa atingir o coração dos seus ouvintes? Quais as ferramentas do oratório que nós poderíamos usar? Professor Emerson, existem várias ferramentas importantes na comunicação. Eu trabalho a matéria de comunicação verbal, que é a entonação da voz, dicção. Eu trabalho a matéria de comunicação não verbal, que é postura corporal, gestos, o olhar direcionado ao público, a apresentação pessoal, que é a roupa a ser usada naquele ambiente, e dentre outras ferramentas também. Eu percebo a dificuldade de algumas pessoas basicamente nessas matérias. Exemplo, pregadores que acham que vão convencer o público pentecostal com a unção que Deus derramou sobre a sua vida com a gritaria. Sim. E a gritaria não é unção. Então é preciso saber entonar a voz, saber o tempo da entonação da voz. Existem momentos que você tem que falar baixo, existem momentos que você pode empoderar a sua voz. Tem uma outra questão na entonação que eu chamo de entonação reversa, que é uma fala pausada. E o interesse, ou na verdade o objetivo,
prender a atenção do público para aquilo que está sendo dito, chamando a atenção para algo que é necessário esse público ouvir. Então se usa a fala na entonação reversa, que é uma fala pausada e desacelerada. Então a entonação da voz é importante como ferramenta na comunicação. Os gestos. E pensando nessa ideia de conteúdo, além do seu livro, que o senhor vai nos indicá-lo agora, que outro material, uma outra ferramenta para melhorar a nossa oratória o senhor poderia nos indicar? Pastor, eu sempre digo aos meus alunos e às pessoas às quais eu tenho oportunidade de falar sobre isso, que todo orador precisa se dedicar à leitura e à escrita. Na minha matéria, ou nos meus cursos, eu disponibilizo, além das aulas gravadas, material didático de escrita ou de leitura. E eu me lembro que alguns alunos, por algumas vezes, perguntavam assim: professor, isso aqui, esse PDF, esse material é para ler? E eu brincava dizendo: não, é para guardar na geladeira. Porque eu uso uma máxima no meu curso, na minha matéria, e para a minha vida também, que é a seguinte frase: nenhum orador poderá ser bem-sucedido se não for dedicado à leitura e à escrita. Então eu utilizo a leitura, utilizo a escrita, recomendo livros. A Oratória, a Arte da Comunicação Eficiente é um livro meu que eu recomendo, mas também de outros autores. A Arte de Falar Bem, existe o Reinaldo Polito, que é um dos mestres da oratória. É importante isso. E sempre assim, para pregadores, use a Bíblia como parâmetro da sua leitura, da sua edificação espiritual, de buscar o alimento para transmitir para a igreja, mas sempre livros extrabíblicos, sempre livros que possam se juntar à leitura da Bíblia Sagrada, livros históricos, geográficos, livros de vários conteúdos que possam agregar ao crescimento. Pastor Oséias, o senhor tem 4 livros, certo? E como que nós podemos encontrar os 4 livros e qual o endereço? Onde a gente pode encontrar o pastor Oséias Lopes? Esses livros e todo o material que Deus nos deu para produzir, você pode encontrar nas redes sociais. Os livros, tem um pessoal que cuida, enviando esses livros também pelo correio. Em 3 ou 4 dias úteis já chega no endereço daquele que fizer o pedido dos livros. O primeiro deles é Elas Fizeram a Diferença. O segundo é A Arte da Comunicação Eficiente. O terceiro é Casamento em Reforma. E o quarto é As 10 Leis da Comunicação no Casamento. Todos esses livros vocês podem encontrá-los nas redes sociais. O Instagram é Oséias Lopes Oficial. Facebook também Oséias Lopes Oficial. O YouTube Oséias Lopes Oficial, aproveite e se inscreva lá. E no TikTok também. Mas especificamente os livros e os conteúdos de oratória no Instagram Oséias Lopes Oficial.